Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Eu sou Gabriel Fontoura Mota, prazer em falar com vocês. Eu sou do Brasil, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou um homem com cabelo, um homem cis, com cabelo de tamanho médio, cabelo escuro, pele branca, barba rala, estou vestindo uma camiseta roxa. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estou muito feliz de estar falando com Portugal, estar falando com Porto. Um minutinho. Aqui, ecrã inteiro. Tem que estar com o PDF aberto. Perfeito. Bom, eu vou apresentar para vocês teatro online síncrono com uma metodologia ativa para promover a saúde mental e o bem-estar de pessoas 60 a mais no mundo digital e real. Essa apresentação faz parte do mestrado em Artes da Cena, na linha de pesquisa na Técnicas e Processos de Formação do Artista da Cena, da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil. Do meu título de mestre, com a orientação da professora doutora Suzy Franklin Sperber. Eu quero apresentar para vocês que o tema dessa pesquisa é o teatro para todos. Eu acredito que o teatro é para todos, que todos podem fazer teatro. Então, eu penso uma possibilidade de utilizar o tempo de 1 hora durante a semana para fazer teatro online, todas as pessoas, mais de 60 anos, mais jovens, a gente vai ver aqui no trabalho como que iniciou essa perspectiva de formação de novas plateias, porque eu acredito que o teatro para todos é uma possibilidade, antes do coach, antes da mentoria, dessa arte milenar que é o teatro, da gente poder trabalhar, como eu estou aqui agora falando com vocês pelo Google Meet, de maneira ativa, para evitar que aconteça o que está acontecendo em Valência, agora na Espanha, e o que aconteceu na minha cidade em em maio de 2024, essa imagem do cavalo caramelo, que, enfim, foi inundada, né, como está acontecendo com Valência agora. Então, é para a gente pensar que o teatro vai fazer a gente refletir e refletir pensando no que a gente está consumindo nas redes sociais, na vida real, em quem que a gente está votando, quem que a gente está elegendo e, principalmente, como a gente está agindo. Porque eu vou pensar esses teatros da vida real como um palco, esses personagens que a gente acaba criando e acaba não percebendo que a gente está agindo assim, como pelo fato de que compartilhar fake news, que é algo que infelizmente afetou o nosso grupo de trabalho, e a gente vai pensar numa mudança comportamental feita pelo teatro para evitar que desastres climáticos continuem acontecendo, tendo visto que a gente vai eleger pessoas aí que não estão prestando atenção nos desastres climáticos, e o planeta é onde a gente vive, e se destruir a nossa casa, a gente se destrói junto, isso não pode acontecer. Por isso que eu trago essa perspectiva de neutralização, enxergar o que está acontecendo no mundo, o impacto da eleição estadunidense que aconteceu agora, para não agir como um NPC, né, um personagem não jogável, que eu só estou scrollando as redes sociais sem prestar atenção no que eu estou consumindo e, consequentemente, que storytelling que eu estou seguindo. Pensando que eu trago aqui a sensibilidade pedagógica, um lugar em que é importante para os alunos o que eu tenho para falar, assim como é importante para eu escutar o que eles têm para dizer. Para evitar, enfim, que essas figuras acabem aí tomando o espaço no poder público e é difícil para todo mundo vir a última eleição, né? Então, pensar que a gente acredita numa instrumentalização digital de pessoas 60 a mais, junto com o teatro espanhol, né, como uma análise ativa, uma gamificação em expansão. Então, usar essa perspectiva do quanto eu aprendi em espanhol para também ser uma isca de fazer teatro, porque o quanto eu aprendi de fazer teatro, a gente vai ver nas atitudes. Por que eu estou tratando mal uma atendente de telemarketing, por exemplo? Eu consigo enxergar isso no improviso. Eu consigo visualizar qual é o comportamento que as pessoas estão tendo em sociedade e elas também, porque as aulas são gravadas. A gente grava para poder assistir depois. E esse trabalho aqui acontece como um convite, né? Uma mediação para o teatro presencial. Em nenhum momento eu quero substituir o teatro presencial. Pelo contrário, eu quero fazer com que a perspectiva de vivência que eu tenho na minha vida interseccione-se com as dos alunos, fazendo com que a gente aprenda coisas novas uns com os outros. Porque eu penso a relação síncrona, como que o professor da UDESC, Flávio Desgrandes, vai pensar o espectador participante, ou Augusto Boal, o espectador, que está no lugar de uma maneira ativa. Eu não posso estar fazendo qualquer outra atividade doméstica enquanto eu assisto uma aula de teatro espanhol online, eu preciso estar ali, ativo, né? Esses são os sujeitos, então, que deram voz a esse audiodrama, porque, além de fazer teatro com espanhol online, para concluir essa pesquisa,
pensa-se um objeto artístico, um audiodrama, pensando nas radionovelas, de uma obra que já existe, uma dramaturgia de Maurice Maeterlinck, de 1890, barbaramente criada já para o formato em áudio, pensando que o rádio estava sendo desenvolvido naquela época, né? Então, pensar aí que a pandemia acelerou a inclusão digital de idosos, pessoas estão utilizando mais, principalmente as videoconferências, e trabalhar o espanhol com teatro, em improvisos, em criação de personagem, em situações reais, como eu aqui agora com vocês, posso criar caminhos para passar uma mensagem, por exemplo, porque estamos aqui em videochamada, sei lá, se eu me aproximo da câmera, para querer engolir vocês, por exemplo, no teatro presencial, isso seria diferente. Como é que eu iria fazer com que vocês tivessem esse efeito de recepção de a minha boca estar aparecendo para vocês? O projetor, eu não sei, mas aqui pelo Google Meet, eu consigo, além do teatro do espanhol, trabalhar temas como os refugiados venezuelanos, e relacionados ao espanhol, né? E pensar também que o Spotify vai acolher aí o audiodrama, pensando que outras plataformas também de streaming vão acolher também, e é um outro caminho, né? Porque eu preciso também, é diferente eu escutar futebol e dirigir um carro, e eu escutar uma novela, um filme e lavar louça. E é importante pensar sobre isso. Afinal, tem muitas pessoas conectadas e que a gente pode utilizar do espanhol e do teatro com uma perspectiva de trabalhar uma flexibilidade cognitiva, fazendo com que o meu raciocínio rápido, a minha expressão, a minha criatividade, principalmente o que mais os alunos buscam em aulas, porque eu trabalho esse estudo que eu estou apresentando para vocês na plataforma SuperProf com o público geral, é moldar essas personas que a gente acaba criando, né? O que eu falei do teatro, esse mundo é um palco, né? Para a gente poder não mostrar que está brabo se está brabo. Estou sendo bem direto aqui agora, tá? O teatro vai fazer com que a gente visualize como a gente está falando, a nossa expressão, a nossa voz, pensando em uma flexibilidade cognitiva. É uma metodologia qualitativa, através de uma produção de subjetividade, em que os próprios alunos falam sobre esse se desarmar, né, fazendo teatro online, pensar que a gente está numa linguagem corporativa, né, o Google Meet. Então, é pensar que eu posso brincar e jogar, afinal, a gente vai falar de jogo, né, de teatro, brincar como criança, levando a sério porque somos adultos. Então, tá nesse lugar eu nunca vou saber tudo do espanhol, obviamente, como nem no português ou de qualquer outro idioma, mas da humildade, porque teatro é sobre disponibilidade. Então, eu me disponibilizar de jogar, de brincar. Afinal, se a gente não tem as luzes da ribalta de um palco, temos o foco do Google Meet. Se a gente não tem as antigas coxias para ensaiar e os atores e atrizes conversarem, a gente tem as salas simultâneas, né, do Google Meet, que a gente pode separar por grupos menores, uma atividade em que a sala principal não veja. Então, são caminhos para a gente desarmar uma educação positivista que atravessou o Brasil e o mundo durante muitos anos. Pensar que as fake news invadiram o grupo de trabalho e como que eu lidei com isso? Para evitar um conflito direto que já estava acontecendo, afinal, trabalhamos em 2022, ano de eleição no Brasil, eu busquei me adaptar a uma linguagem que eles já utilizavam, esses cards que normalmente as pessoas se mandam de bom dia, feliz semana, que Deus te abençoe, todo mundo manda esses cards, através de todas as cidades, mas normalmente tem-se no jargão popular, né, de pessoas mais velhas mandando isso. Então, junto com a minha avó, que tem parentes na Colômbia, eu busquei os mesmos cards de pessoas que falavam espanhol. Não é um conteúdo criado para ensino de idiomas, estes cards. São pessoas aleatórias do México, da Argentina, da Colômbia, que se trocam esses cards como tem no Brasil. Eu busquei esses conteúdos em espanhol, então cada vez que entrava uma fake news no grupo, eu compartilhava esse tipo de conteúdo, porque atenuava, né? Pensando que eu não estava querendo discutir e eu também não estava consumindo aquele tipo de conteúdo, porque normalmente as pessoas acabam colocando nos grupos, né, de WhatsApp, os conteúdos que elas estão consumindo. Então, eles também pegavam esses conteúdos e mandavam para os seus grupos da família, grupos de condomínio, legitimando que eles estavam aprendendo comigo, no caso espanhol, e também pensando numa perspectiva de segurança. Afinal, eu não sei se eu influenciei o voto ou não de alguém, não era a minha intenção, mas os próprios alunos que compartilhavam fake news me falaram que foi o único grupo que eles se sentiram, enfim, confortáveis, como se eu agradasse gregos e troianos, né? Pensando que está na perspectiva ativa, né? De por que eu estou compartilhando fake news? Por que eu estou botando fake news num grupo de aula de espanhol com teatro? Então, está nesse lugar de flexibilidade cognitiva que a gente combate o etarismo. Eu não sei se eu tenho tanto tempo. Peraí, deixa eu só ver o meu relógio aqui que eu botei, tem mais 6 minutos. Mas eu gostaria só de pensar que a gente está indo num caminho inverso às friends. A gente está indo num caminho inverso a esse lugar de ter que imitar alguém. A gente pensa a criação do teatro, na visão ocidental, como vindo do ditirambo, em que o ator ou atriz A interpreta uma dramaturgia, um roteiro B, para criar um personagem C.
Eu vou fazer um Hamlet diferente de você que está me ouvindo agora. Porque somos pessoas diferentes, apesar do personagem ser o mesmo. E é o que, querendo ou não, é difícil na internet, porque tudo que é singular na internet e único como o teatro, como a vida, como nós, como a vida, não tem tamanho engajamento como outros conteúdos que eu imito alguém para ter engajamento. E isso é um problema. Desculpa a diagramação, não ficou tão boa, mas é porque a minha professora que orientou esse trabalho pensa na pulsão de ficção, que é esse lugar de simbolização. Eu realmente conectado dentro de um apartamento, acreditar que isso aqui agora é uma floresta e eu vou deixar vir a energia do bicho que mais tem a ver comigo. Brincar, porque está nesse lugar de atribuir sentido. Só um minutinho, que o Google Meet está perguntando se eu ainda estou aqui, e eu estou. Aqui, beleza. Voltei. Então, é atribuir sentido, tá? Então, é brincar de verdade como se fosse adulto, porque a gente é adulto. Lembrando essa energia da criança. Os jogos teatrais eu utilizo nessa proposta, assim como o teatro do oprimido. Então, está numa perspectiva de tentar traduzir esses jogos teatrais presenciais para dinâmicas online. Eu não tive braço para abraçar Hannah Arendt nessa pesquisa, mas não pode ser banal escrever uma dissertação enquanto a universidade está inundada. Pensar, então, que é o nosso corpo vibrátil que acaba sendo retraído, conforme a Sueli Ronick acredita, por essa vivência em capitalismo cognitivo, na crise do capitalismo cognitivo, na sociedade que a gente vive, e o teatro vai fazer com que a gente explore uma perspectiva de alteridade, de reconhecer o espaço do outro. Eu também utilizo do Foucault essa perspectiva de visualizar um cuidado consigo mesmo, né, e o esvaziamento da palavra, porque a peça de teatro é essa, os cegos do Maeterlinck, simbolista, que pensa esse lugar estático, né, afinal, o drama burguês já não dá mais conta dos mistérios da vida. Então, pensar aqui que eu crio materiais para eles também estudarem, principalmente o espanhol, mas aqui é o trabalho que eu coloco no SuperProf, a tradução das dinâmicas de teatro, né, os jogos teatrais das dinâmicas online. Aqui são os e-books que eu criei para trabalhar espanhol, A1, A2 e B1, segundo marco comum europeu. Pensar que eu convido vocês, né, como é que a gente apresenta e analisa esses dados? Escutando o audiodrama que está no Spotify, ouvindo eles falarem espanhol e fazerem teatro, afinal, um audiodrama. É teatro. Mesmo eles nunca tenham feito teatro na vida e nunca falando espanhol. É um teatro espanhol, porque o texto é em francês, mas a gente pegou a tradução espanhola. Então, é pensar que está num lugar da gente conseguir entender uma notícia do país, conseguir entender que um país está sofrendo um golpe, por exemplo, como aconteceu na Bolívia esse ano, porque o espanhol é ativo, e a melhor forma de analisar essa coleta de dados é ver a Ivete, uma que está agora na República Dominicana. Ela viaja pelo mundo falando espanhol, ela aprendeu espanhol fazendo teatro comigo. Então, pensar que é esse lugar de se ocupar, né? Assim como a gente pode se ocupar com qualquer outra questão, como a aluna que traz da questão do porta-chaves, que ela fez uma outra oficina do programa Universidade, que foi o programa que nos cedeu os sujeitos da Unicamp, a gente também pode se ocupar fazendo teatro, estudando espanhol, porque o próprio espanhol nasce para comunicar, porque ninguém mais falava latim. Pensar que eu trabalho com não atores desde 2019, com imigrantes venezuelanos, lançamos uma série de audiodramas chamada Voz para Cumaná, e com o depoimento autoral deles, uma dramaturgia autoral. Também trabalhei na Lombo do Pinheiro, os alunos Wagner, Daniel, como este que está na foto e não está mais entre nós, foi muito importante na construção do meu trabalho, afinal é uma produção de subjetividade, um acompanhamento de processos, que dá a ideia de criar agora no programa Universidade da Unicamp essa proposta e também ir para o SuperProf. Então, pensar que se os próprios atores de cera que o Metrin que vai nos apresentar fala-se de um teatro lido, perdão, é o meu horário que está acabando. São pensar novas formas, então, de fazer teatro. Vocês podem ver depois de dar um print aqui com calma no depoimento de cada um deles. E eu quero deixar só meu nome aqui, para vocês que quiserem me buscar depois na internet. O audiodrama está catalogado nesses streamings, de modo geral, assim como está aqui no meu link. Procurem meu nome nas redes sociais para encontrar o material que eu crio com os alunos. Eu também estou com material disponível no SuperProf. Se você quiser fazer teatro ou espanhol online, me procura, que a gente pode trabalhar junto pelo Google Meet. Um beijo muito especial. Muito obrigado. Tchau, tchau.